Bem, pessoal, mostrar para vocês aqui que vocês não precisam de muitas linhas no gráfico para poder fazer o dia, né? Mostrei aqui que eu fiz o meu dia hoje aqui, ó, foi mais de 24 mil pontos, né? 4.885 no dólar. Logicamente usei bastante contratos, né? Mas fui fazer minhas parciais. Mas olha as entradas aqui, ó, pelos 71 minutos, né? Eu sempre falo para vocês traçarem aí. Deixa eu olhar ali. O dia de ontem não ficou interessante para traçar os 71. Por quê? Vou até tirar aqui, fazer novamente. Justamente porque aqui começou o nosso dia, né? Essas velas tiveram envergadura muito pequena, né? As duas últimas velas, né? Nós traçamos as duas últimas, né? Caso haja rompimento, né? Essa aqui rompeu S e essa aqui rompeu S. Só que como teve uma envergadura muito pequena, eu prefiro traçar o diário. E aí, conforme anda o diário, eu faço minhas operações aí nas linhas, né? Certo? Então aqui acabou o nosso dia de ontem, né? E aqui iniciou o dia aqui acima do 10%. Por que eu traço essa região de 90, 100, 110? Porque essas regiões são regiões em que, se o preço fizer um falso rompimento, ele vai bater aqui no menos 10%, né? E vai subir. Se ele andar um pouco mais, ele tem que parar aqui nessa região dos 127, 134, tá? Aqui a nossa FIBO está ao contrário, mas aí se eu quiser invertê-la aqui, né? Inverter Fibonacci, aplicar OK. Então tem nossa região de 127, 134. É uma região aqui que deveria realmente parar o preço. Se passasse daqui, o que ele iria buscar? Aqui o fundo mensal, né? Ou mais ou menos aqui, ó, nessa região que teria muito local para poder o preço parar, né? Que a gente olha para trás aqui até um SMC aqui, ó, Order Blocks, né? Então, se a gente colocar no nosso gráfico aqui, por exemplo, aqui eu estou 71 minutos, mas vou fazer um Order Block aqui pelo 60 minutos, seria mais ou menos aqui, ó, nessas velas aqui, ó, geralmente, e que também bate ali com a nossa região de entrada, né? Então, dali do topo ali até o fundo, mais ou menos, dessas velas aqui, ó, região de entrada ali. Então, se eu colocar ali por 5 minutos, vocês vão ver que as entradas bateram nessa região, né? Bateram nessa região, que é de SMC, e bateram na nossa região aqui de 127, 134. Então, logicamente, aqui eu fiz uma entrada de venda, mais ou menos aqui, ó. Foi um dia difícil porque caiu, subiu, ó, voltou lá em cima, depois veio, pagou aqui, voltou de novo, né? E aí depois é que ele pagou uma pontuação interessante aí. Aqui a entrada seria nessa segunda vela, né? Com stop lá no fundo, então daria um stop de mais ou menos 400 pontos, se a gente levar em consideração a entrada pela vela, né? Entrada aqui o stop tinha que ser no fundo, né? Então pelo menos 400 pontos, pagou aqui em torno de 500, né? Mas sem entrada na linha teria pago aí mais ou menos aí 800 pontos. Entrada novamente na linha aqui, mais 900, né? E ele veio terminar o dia aqui, certo? Sempre que há rompimento, né? Aqui, por exemplo, ele rompeu essa região aqui, ó. Ele rompeu essa região que nós estamos vendo aqui, ó. Ele passa a ser aqui um topo, né? Então a gente faz aí meio que um SMC aqui da região rompida, né? Então ele veio aqui, quase testou ali a região de novo, né? Eu falo região que é o fundo, né? Fundo desses candles aqui, mas não precisa obrigatoriamente chegar lá, né? Então ele fez mais ou menos aqui, ó, fez um topo aí, e aí se eu marcar ali, por exemplo, esse fundo ali, ó, ou esse topinho que deixou aqui, né? Fez um topinho porque ele veio, tentou voltar, não conseguiu, rompeu o fundo da vela, veio para baixo. Então aqui marcou um topo. Então se eu marco naquele topo ali, ó,
Aquele topo ali seria o local que eu tentaria aqui uma entrada, né? Então ele veio aqui, ficou trabalhando. Essa vela aqui nos deu gatilho de entrada. Essa vela grande aqui. Então a entrada é no fundo dela e tem que pôr stop no topo. Então ele não chegou perto, né? Aqui, né, para quem fez a entrada nela aqui, ó, passou um calorzinho aí de mais ou menos fundo aqui, ó, 200 pontos, né? 230 pontos mais ou menos. E o preço caiu, voltou lá de novo na região. Então 900 pontos aqui, 900 aqui, 900 aqui, né? Então, pagou muitos pontos. E se a gente volta lá para a nossa vela de 5 minutos, que eu vou fechar aqui, vem para o nosso gráfico aqui, que já tem ela de forma automática. E vamos esperar ela aparecer aqui. Eu vou até tirar os estudos, né? Para a gente não confundir com as regiões do gráfico. Como você já sabe aí, né? A região de consolidação, que é as duas primeiras velas de 5, a segunda vela está contida na primeira, abriu para cima do ajuste, veio para baixo, né, já rompendo aí uma região de mínima, né? Depois que rompe a mínima aí do dia, é difícil voltar para cima, né? Então rompeu, ele teria que ter feito um falso rompimento para poder subir. Ele veio muito para baixo, né? Ele até rompeu a mínima aqui, andou 500 pontos, né? E depois voltou, né? Então provavelmente alguns foram estopados aqui, né? Rompeu. Eu não costumo vender fundo, né? Se é mínima eu não vou vender, aqui eu não vendo. A venda teria que ser aqui, ó, depois que ele passou de novo para a mínima. Ele fez essa vela aqui, voltou. Quando ele volta de novo aqui, eu prefiro entrar pelo menos no meio aqui, ó, no meio do movimento, sendo um movimento favorável, né? Eu faço, está para baixo, então no meio do movimento tem que ser aqui, ó. E aqui você entra com stop aqui, ó. Então você tem um stop de 250 pontos para buscar até o alvo do fundo. E foi o que ele fez. Buscou aqui o nosso primeiro alvo, né? Alvo 1. Deu aquela oportunidade de compra. Vocês podem ver lá pelo gráfico de 71 minutos que eu mostrei. Deu novamente oportunidade de compra no alvo. Aonde que ele vai bater, pessoal, para poder voltar? Nós tínhamos SMC lá, né? Mas olha aqui, ó, é a minha zona de consolidação. Se ele passar do fundo da zona de consolidação, ele vem no meio. Então aqui daria uma entrada top, ó, certo? Como ele não veio, bateu aqui, minha entrada mais ou menos por aqui, ó, né? Então tem que fazer entrada por aqui mais ou menos, e o stop vai ser ali, ó, 250 pontos também. E pagou aí 700 pontos pelo menos a partir daqui, né? Quem costuma entrar na linha, pagou mais, certo? Então é isso. Nossas entradas, a maioria delas tem que ser a favor do gráfico, está caindo, entra na venda, busca a compra somente na reversão do preço, né? Tem pessoas que falam que isso aqui não é reversão, isso aqui é só uma correção, né? E realmente foi uma correção, porque ele chegou no alvo, corrigiu e voltou, só não venceu essa região. Então o que ele tem que fazer amanhã é talvez vir buscar mais liquidez, né? Talvez aqui, e romper aqui, buscar os alvos mais altos, esse alvo aqui, e chegar talvez aqui no fundo mensal. Então é isso, tá? O que aconteceu hoje pela nossa vela de 5 minutos e pela nossa vela de 71 ou diário, né? Que eu mostrei para vocês lá, estava no gráfico diário, tracei pelo gráfico diário. Então é isso. Para o dia de amanhã nós vamos colocar aqui a nossa vela de 71. O que nós vamos fazer? Pegar as duas últimas velas e traçar aqui, fazer nossas regiões. No dia de hoje, eu também não acho interessante traçar essas duas velas aqui, houve rompimento, né? O que eu faço? Eu traço as duas últimas, coloco minhas regiões, que pode talvez ter uma reversão. Como a reversão está muito próxima, eu coloco meus alvos, né? Eu coloco aqui o alvo, né? Então tem um primeiro alvo aqui e tem um outro alvo que está aqui abaixo do fundo mensal. Então isso aqui para mim vai ser alvo. Só vou trabalhar nessas duas regiões. E aqui talvez um suportezinho aqui, ó, certo? Lembrando dessa região aqui de trás, ó. Tudo isso aqui pode ser força para jogar o preço para cima. Lembrando que daqui, ó, estourou para cima o preço.
Então vocês podem vir buscar liquidez aqui e jogar o preço para cima de novo. Então nós vamos traçar aí essa região, coloquei o alvo ali. Depois eu posso buscar esse alvo aqui também do topo. E aí o ideal é traçar o dia todo, né? Traço o dia todo aqui, põe meus alvos aqui, ó, alvo mais para baixo, esse outro alvo. Então deixa esses aqui, traço esses também, beleza?